Bem-vindos ao canal Mega Eletro. Aqui quem fala é Elton Farias. E hoje eu vim trazer para vocês o rebobinamento do motor Ebara M6P 12HP 6 polegadas. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Caso tenha alguma dúvida, queira fazer uma sugestão, deixa nos comentários. Agradeço bastante ao feedback que eu tô tendo com o canal. E bora lá. Primeira isolação. Esse motor é isolado com poliéster 0,28, bobina passe 10, 12, 14, 16, são 24 ranhuras, fio 1.5, 13 espiras. Esse é o esquema para 220, 380 volts. Eu gosto sempre de usar a fibra para guiar o canal. Facilita bastante a entrada do fio, evita arranhar ou machucar o fio. Esse é o modo que é usado na Ebara. Eu estendo para todas as outras marcas porque eu acho mais fácil, mais rápido, ao meu ponto de vista. Vou conversar com a primeira bobina. Nem sempre a bobina ela entra por completo dentro do canal primeira. Então eu utilizo sempre um passador, uma ferramenta polida, para aquele fiozinho que fica por fora, a gente guiar ele para dentro do canal. Lembrando, pessoal, que esse é o vídeo do rebobinamento. Depois eu vou postar o vídeo da montagem desse motor e a usinagem das buchas que o pessoal está pedindo bastante. Anteriormente eu postei a montagem do bombeador com gabarito e as medidas do gabarito do bombeador desse motor, que no caso é um BHS 512 de 8 estágios. Então dá uma conferida lá.
Concluímos o primeiro grupo, sempre tentando acomodar o máximo possível a bobina para que facilite a entrada da próxima bobina e também o bobinado não fique fechado, evitando dificuldades para colocar o induzido ou o rotor dentro do estator. Nesse segundo grupo, aconteceu do fio acabar, fio do carretel. Não necessariamente você precisa descartá-lo. É possível sim, nesse motor, fazer emenda, desde que haja espaço na cabeça do motor para que não faça muito volume e tenha dificuldades para fechar. Geralmente nas bombas de 4 polegadas, motores de 4 polegadas, é mais difícil se conseguir esse espaço, mas nas 6 polegadas, principalmente a Ebara, ela é bem espaçosa, então você consegue fazer uma emenda para que você não perca material, principalmente porque esse fio ele é caro e a gente não pode estar desperdiçando material. Uma outra condição também é que a emenda seja muito bem feita para evitar vazamento de corrente para a carcaça e uma falha de isolação. Quando acontecem esses casos de acabar o fio de uma emenda, eu gosto sempre de marcar o final da emenda e o início do próximo da continuidade do grupo, para que no final facilite o fechamento dessa emenda, para que não ocorra enganos ou erro com para que não se confunda com a saída do motor e acabe a ligação dando errado.
Estamos aí no final do segundo grupo. As emendas, como marcadas anteriormente, vamos juntá-las para facilitar e separá-las das saídas das bobinas, do início e do final das bobinas que já estão dentro. Acomode o máximo possível. Agora o terceiro e último grupo. Nesse caso também pegou uma nova emenda. Como falado anteriormente, é possível ter emendas nesse tipo de motor, desde que não atrapalhe tanto a isolação quanto ao acabamento do motor em si, caso ele não tenha espaço. Nesse caso, é um motor Ebara muito bem espaçoso, as bobinas não ficaram muito grandes, então vão caber tranquilamente, e a isolação sendo feita de forma correta, não haverá nenhum problema e sem desperdício de material.
Terceiro grupo concluído. Agora vamos colocar as cunhas, que é padrão nesses motores 6 polegadas e 8 polegadas da Ebara. Pelo fato de ser um motor com os canais bem vazios, é interessante você coloque para que o bobinado fique bem firme, sem vibrações durante o funcionamento, e evita a subida de algum fio do canal e pegue no rotor durante o funcionamento. Depois de colocadas as cunhas, vamos utilizar o protetor de bobina, que pode ser reutilizado caso não esteja ressecado ou com alguma rebarba que possa vir a machucar o fio. Caso aconteça isso, substitua por um novo. Ajuda bastante na montagem, na entrada do rotor, com garantia que você não bata na bobina e consequentemente machuque o fio. Agora vamos para o fechamento. Essa bomba, como mencionado antes, ela é 220 380 volts. Fechamento para 380 em estrela. Caso na sua região seja 220 trifásico, fechamento em triângulo. Como na minha região é 380, essa bomba ela é utilizada na tensão 380 volts, vou fechar a estrela. Nos dois casos, sempre quando for fazer a isolação de dois ou mais fios submersos, isole cada fio separadamente primeiro e depois todos no conjunto, para evitar que a água penetre pela fresta da isolação e quando você for fazer o teste no megômetro, não dê baixa isolação. Outra dica muito importante é a solda da emenda. Sempre cozinhe bastante a solda para evitar de solda fria, que ela quebre ou possa folgar e o motor em funcionamento possa alterar a amperagem corrente, vindo a queimar. Então sempre cozinhe bastante a solda, verifique após soldar se não ficou nenhuma lacuna, para evitar esse tipo de problema. Como mencionado, a isolação entre os fios. Eu estou utilizando primeiro uma camada de massa para isolação, depois a fita autofusão e por último a fita isolante. Todas do fabricante 3M, que ao meu ver é a mais garantida possível. Excelente qualidade, nunca me deixou na mão. Aqui já tem muito.
autofusão. O ideal é que não importa o volume de fita, mas sim a dureza da emenda, a resistência dela e o comprimento. A quantidade não vai ser tão relevante para uma boa emenda, e sim o quanto você consegue esticar e estender essa emenda. Eu garanto que vai ficar muito bem isolado, como vocês vão ver no teste de isolação no final do vídeo. Depois da estrela fechada, sobraram os três últimos saídas, RST, nossas três fases. E agora vamos fazer o cabeamento. Lembrando de sempre deixar as emendas do cabo separadas, para evitar o volume na cabeça do motor, isso de uma forma geral. No caso desse motor, como tem muito espaço, não haveria um problema, mas para fins de costume ou de motores próximos motores que você vai rebobinar, para que não cometa esse erro, sempre deixe separado. Fica o acabamento bem melhor e dá menos trabalho para você. Tétano não dá no ferro. Porque quando tem prego no chão, no pé, o tétano fica no chão, na sujeira, na água. Você vai aqui, qualquer um pode ter. Caso tenha como cortar nem que você corta nela. Novamente, vamos soldar, cozinhar bem a solda, verificar todas as soldas antes de isolar, para não ter nenhuma lacuna na solda e correr o risco de quebrar quando o motor estiver em funcionamento, o motor ficar com falta de fase, ou de quando você montar o motor, for passar a série ou testar a resistência ômica, não dá diferença ou falta de fase.
utilizamos novamente a massa para isolação. Essa massa para isolação você pode encontrar ela em loja de materiais elétricos ou, caso não seja possível na sua região, na sua cidade, na internet é possível comprar ela. Mas essa massa de isolação é de fabricação da 3M. Tu ligou pra amiga? Pega, vê se lá tem outra, ou se já pegou. Sim, e a loja ali? E a loja ali? Tinha um papel dele ali mesmo. Após a isolação dos 3 terminais, eu gosto bastante de fixá-los com a fita isolante para melhorar o acabamento, diminuir o volume. Depois disso, vamos fazer a amarração para evitar, na hora da instalação do motor ou até mesmo na montagem, que repuxe alguns desses fios e eles venham a machucar ou até mesmo quebrar dentro do motor, evitando a dor de cabeça maior no futuro.
Depois de amarrados, vamos colocar o protetor de bobina na parte superior. Veja que ele está bem maleável, sem rebarbas. Depois vamos adicionar o anel de fixação do mancal. E vamos partir para o teste de isolação antes da montagem. Você tá dormindo? Dormiu, cochilou. Fica na boca. Como vocês podem ver, a isolação a 500 volts nesse megômetro. A isolação deu acima de 5 giga-ohms. O motor está cheio d'água, água corrente para evitar bolhas. Isolação perfeita. Agora é só montar, acoplar o bombeador. Pessoal, muito obrigado. Valeu. E o próximo vídeo é a montagem desse motor.